Boa noite, Pai do Senhor. Hoje é dia 9 de outubro de 2024, uma quarta-feira, né? Estou começando o momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a meditação dessa palavra. Se eu possa estar indo de encontro com cura, com libertação, se tiver alguém enfermo, que eu possa curando. Se tiver alguém desempregado, se eu possa estar abrindo as portas. Faz uma obra, Pai, cria caminho novo no deserto, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A gente está hoje em João 9, tá? Diz assim, Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse assim, cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste sobre a vida dele. Enquanto isso, desculpa, deixa eu marcar aqui no 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus deixa bem claro que ele é a luz do mundo. Enquanto ele está no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vai, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Então, né, já notaram a diferença. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. E aí, no 10 diz assim: então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-nos eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Eita Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Amanda Sude Comanai. Esta é a tua santa Ramalacide Comanai palavra. Senhor, eu te peço nessa hora que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero. Eu, a missionária Nadir, sou simplesmente um canal para transmitir a tua palavra, mas este canal é teu, meu Deus. Quem tem que falar, quem tem que reinar, quem tem que ser exaltado e glorificado é o Senhor. Eu te peço, Pai, que cada dia diminua, que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa passagem aqui, ela é tremenda, assim, Jesus cura um cego de nascença, né? A gente vê, né, que devolver a visão de um cego, né, era uma das promessas do Velho Testamento através do Messias, né? Então, os cegos verão, os coxos andarão, né? Os surdos ouvirão, os mudos falarão. Então, assim, era uma promessa que já tinha, né, a respeito de Jesus. Então, a gente vê, nesse contexto, diz assim: Jesus cura um cego de nascença. Aí diz assim: ao passar, viu Jesus um cego de nascença, né? Jesus vê o cego. Aí os seus discípulos fazem simplesmente uma pergunta para ele. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse assim? Por quê? Né? Porque quem pecou? Porque eles tinham, vamos dizer, uma crendice popular, né? Eles tinham uma certeza, principalmente os rabinos daquela época, que quando a criança, desde o ventre, ela já era pecadora. Então, assim, se ela nascesse cega é porque ela pecou dentro do ventre. Olha que coisa bizarra, igreja, né? Então, que eles entendiam que não há morte sem pecado. Então, assim, a pessoa pecou, a criança pecou no ventre, então ele é culpado, né? Então, o sofrimento era iniquidade, então eles tinham essa certeza, né? Então, era uma capacidade tão, assim, de pensar que uma criança no ventre poderia pecar, eu não sei, é meio bizarro isso, né? E que sua alma, nossa, já existindo ali a maldade, eu não consigo, ele sustentava isso, né? Então, assim, eles tinham
Eles tinham cada mania. Então, que era um castigo terrível que essa alma, que essa criança já nasceu pecando. Então, assim, é algo bem, bem terrível, né? Por isso que eles tinham essa crença. Por quê? Porque quando os seus discípulos perguntam, né? É por causa dos ensinamentos dos rabinos, tá? Então, era um ensinamento errado, tá bom? Era um ensinamento errado que eles tinham. Um ensinamento errado. Então, e era uma crença que norteava ali, as pessoas acreditavam assim. Aí Jesus vem e diz assim, disse Jesus, nem eles, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Provavelmente, Jesus estava falando assim, foi assim que o Pai quis, para que eles conseguissem me ver, né? Que eu sou a luz do mundo. E aí diz assim no 4, aí no 4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então é bem difícil trabalhar à noite no escuro, né? Então era assim a obra de Deus, né? E aí, no 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus afirma de novo, ele é a luz do mundo, tá? Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Jesus, ele poderia falar, abre os olhos, sim. Mas talvez ele quis fazer algo diferente. Não sei, não me interessa, não quero especulação. Porque Jesus é Jesus, ele trabalha da maneira que ele quer. Ele poderia só falar, abre os olhos, veja. Mas ele quis fazer toda essa situação, entendeu? Então ele disse, vá, lavar-se no tanque de Soé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou. Seus vizinhos e os que anteriormente eu tinha visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Então as pessoas, tipo, via ele e ficavam assim, nossa, aqui não é o cego que ficava mendigando? Outros, não, parece com ele. Então, assim, ficou uma dúvida, entendeu? E aí, o que que acontece? Eles ficaram assim meio que perdidos. Você sabe também que esse tanque de Siloé, ele vinha muito antigo, desde a antiguidade já tinha, né? Então ele era um tanque que tinha telha, né, de rocha maciça, tinha extremidade, era todo, né, todo um jeito que o pessoal lá em Jerusalém construía para fazer, né, para pegar água na cisterna, até do rei Ezequias, tá? Que desenvolveu, então é todo um sistema. Então, e esse mendigo, ele foi lá lavar o rosto, que Jesus colocou a saliva. Então, é, é algo que não dá para entender, porque Jesus, ele poderia ter feito de outra maneira, mas ele quis fazer assim. A gente não vai entender as coisas do Senhor, tá? Então, e nesse tanque ali ficava assim os mendigos pedindo, né, para o seu sustento. Então, eles ficavam, ai, não, alguns, ai, ele se parece com mendigo, mas não é, né? Tem gente que não consegue enxergar a glória de Deus na tua vida, tá? Mas eles próprios assistiam, ele falava, eu sou eu mesmo, eu sou mendigo, tá? Ele dizia que eu sou mendigo, eu sou aquele mendigo. Eu sou mendigo, eu vejo, tá bom? Eu era cego, eu mendigava, agora eu vejo. E diz assim, então como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse, vai, que eu fosse em Siloé, fui, lavei-me e agora vejo. E eles responderam, onde está este homem? Não sei, disse ele. Então ele simplesmente relatou aquilo que realmente havia acontecido com ele. E mesmo assim, né, eles ficaram ali, cadê ele? Como assim, né? Ainda tinham dúvida. Aí a gente vê e vamos lá para a parte. Os fariseus investigaram a cura. Então, eles não ficaram satisfeitos, né? Ai, fariseu é sempre fariseu, né? E eles vão investigar ali a situação de Jesus. Olha só. E levaram aos fariseus um homem que fora cego. Era sábado e o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei no poço de Siloé. Então ele relata tudo, né? O que havia acontecido. Mas eles
não queriam aceitar, tá? Para eles era uma blasfêmia, tá? Eles não queriam aceitar. E aí diz assim, 16. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então a igreja estava preocupado com o sábado, mas não com a cura da visão de um homem. Então assim, você vê a perversidade, você vê a maldade, você vê a religiosidade, né? A religiosidade deles era demais. Não se alegraram, tá bom? E o que acontece aqui também, né? A gente vê que eles foram atrás do homem cego no sábado e questionava e queria saber, né? Então a gente vê que mais os outros perguntaram como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos, e houve divisão entre eles. Então, para uns, Jesus era um pecador, para outros não. Porque a igreja, sempre aonde tem a religiosidade, tem aquele para te julgar, tá? Tem igreja, no meio da igreja tem gente que julga demais. Eles preferem julgar do que aceitar que Deus te usa. É mais fácil, né? Porque pensar, nossa, vem alguém para querer tirar o meu trono. Os religiosos pensam assim, na cadeira. Tornaram-se, pois, e a perguntar ao cego, quem diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Eles queriam como eu falasse errado. Mas eles ficavam inconformados. Igreja, assim, eles queriam denegrir a imagem de Jesus de todo jeito, tá bom? Então, assim, eles queriam ir em grupo, né? E eles iam atrás de querer partir, não aceitavam os sinais miraculosos de Jesus. Eles ficavam questionando, ficavam batendo em frente, né? E aí diz que eles tornaram, 17, pois a perguntar ao cego que diz, você a respeito dele foram seus olhos abertos? E o homem respondeu, ele é um profeta. Foi, eu já falei que foi e pronto, né? Mas eles estavam indignados, eles não queriam aceitar, né? Não aceitavam. Não aceitavam a cura, né? No 18, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, este seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver? Então, igreja, a gente não sabe como foi a situação que ele mandou chamar os pais dele, mas até os pais dele ficaram com medo. Por quê? Porque estava lidando com o sinédrio, né? Estava lidando com pessoas sem escrúpulos. E a fama deles era bem conhecida, né? Então, eles ficaram com medo, tá? Mas ele dizia que Jesus era um profeta, né? Então, assim, era algo... Os judeus, eles queriam o quê? No seu preconceito, né, na sua religiosidade, eles não aceitavam. E eles queriam desacreditar o milagre de Jesus. Então, eles queriam desacreditar, né? Botar em descrédito os milagres de Jesus, né? Era o objetivo deles, deixar Jesus desacreditado. Por inveja, né? Por inveja. Então, a gente vê aqui no 20. Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. O pai, ele é nosso filho, ele nasceu cego. O que vocês querem que eu faça? Oh, meu Deus, mamãe. Fica lá com o papai um pouquinho, mamãe já tá indo. Sim. Respondeu os pais, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora o que lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Ele tem, idade ele tem, falará possivelmente, tipo assim, vai lá perguntar para eles. Eu sei que o nosso filho nasceu cego, tá? Mas o que aconteceu com ele a gente não sabe. Ele tem idade, ele não é criança. Ele pode, ele mesmo responder por ele, tá bom? Então, eles deixaram bem claro, né, que ele poderia estar respondendo. Então, no 22, seus pais disseram isso, porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Olha a situação, né? Então, quem é que vai confessar, né? Para aguentar a perseguição da igreja é terrível. Eles eram pessoas assim, sem escrúpulo nenhum, tá? Eles não tinham escrúpulo, esses judeus, eles eram terríveis. Sem escrúpulo, sem temor, sem respeito, sem tudo.
tá? E no 23, foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntou. Então, seus pais disseram, ele tem idade, pergunte a ele, tá? Ele é responsável por ele. Porque sabia da maldade, da presunção deles, né? Igreja, a pior coisa é você lidar com gente mau caráter e presunçosa, tá? Então, é muito terrível, né? Então, os pais dele sabiam que ele tinha idade, poderia testificar, né? Põe a responsabilidade nele, não é mais criança. Se eles fossem pequenininho, tudo bem. Mas eu sei que meu filho nasceu cego, mas eles estão vendo, pergunte pra ele, né? Então, tinha um medo que envolvia, tinha toda uma situação, um contexto, né? Então, a gente vê que era toda uma situação que era praticada ali e até excomungava, né? Tirava do templo, da sinagoga, era algo terrível, tá? Era uma máfiazinha assim, judaica, dos religiosos daquela época, é terrível, né? Então, isso aí sempre existiu. Então, a gente vê no 24, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Então, assim, eles queriam, tipo, denegrir Jesus. Ó, ainda pergunta, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei que era cego e eu fiz. Ele é pecador? Não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. Que testemunho, né? Que testemunho. Ele não negou Jesus, tá bom? Então lhe perguntaram o que ele fez, como ele abriu os olhos. Ele respondeu, eu já lhe disse, vocês não me deram ouvido, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Isso mesmo, né? Ele foi bem, se esquecer de discípulo dele, eu já falei várias vezes, vocês não me ouvem? O que vocês querem? Quer que eu caia em contradição? Mas eu não vou cair, porque eu tô falando a verdade. Igreja, quando uma pessoa fala a verdade, ela sempre vai falar a verdade. Uma mentira, ela é uma mentira, mas uma verdade, ela sempre é dita da mesma maneira. Imagine ele, que era cego, começou a ver, né? Então, ele tentava desacreditar. O homem já contava, né? Já havia contado várias vezes e ele queria desacreditar, né? Então, é algo terrível, tá bom? E aí, vamos lá no 28. Então, insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós estamos discípulos de Moisés. Então, assim, eles não aceitavam ser discípulos de Jesus, era um insulto. Nós somos discípulos de Moisés. Olha para você ver, né? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Então, assim, eles tinham desprezo por Jesus, tá? Eles desprezavam Jesus. Então, Então, eles tinham um desprezo total por Jesus. E, né? Diz aqui no 8, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Então, assim, vocês não sabem, mas eu sei de uma coisa, que ele me abriu os olhos. Então, ele diz aqui no 1, sabemos que Deus não... O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Deus não ouve o quê? Pecadores. Mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade, né? Então, ele deixa bem claro. Então, é algo que Deus, ele espera que eu e você, né? Que a gente pratique a sua vontade. No 32, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer essa coisa. Então, ele afirma, não é? Se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer essas coisas. Você tá entendendo? Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram, né? Então, assim, eles eram muito soberbos, tá? Então, a tradição dele, as crenças religiosas deles era mais importante do que Jesus. Então, a gente vê que eles, nossa, eles insultavam as coisas de Deus, sabe? Era algo assim tão maligno que, né? Olha, é só Deus, né? Mas o importante é que esse homem cria naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus fez, tá bom?
Diz assim, a cegueira espiritual, no 35. Jesus ouviu que havia expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Então assim, você crê? Então ele deixa bem claro, né? Jesus ouviu o que havia expulsado e ao encontrar disse, você crê no Filho de Deus? Então Jesus viu que ele crê. Tudo que ele passou ali continua afirmando que foi Jesus, tá? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando de você. Nossa, disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando de você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou, né? Olha que coisa linda. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, os que vêm se tornem cegos. Então assim, aqueles que se acham demais, conhecedor da palavra, da verdade, igual esses aqui, os judeus, eles se tornaram cegos, tá? Então a inversão de valores, que era cego fisicamente, começou a enxergar fisicamente e espiritualmente, e aquele que se dizia espiritual, é cego, porque os judeus eram cegos, eles tinham uma cegueira espiritual. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Sim, vocês são cegos, tá? Porque vocês perseguem Jesus. Tá bom? Sim, são cegos, porque perseguem Jesus. E disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Então, assim, se vocês fossem cegos de verdade, vocês não podiam. Mas vocês são cegos, então vocês são culpados, né? Essa cegueira traz uma perseguição, traz uma soberba, tá bom? Então, assim, a pessoa espiritualmente cega, ela é terrível, ela é incrédula naquilo que diz respeito ao mundo espiritual, tá? Então, os fariseus, eles declaram que eles tinham inconsciência da sua cegueira e da sua pobreza espiritual, embora, né, eles alegassem que pode ver seus atos comprovando a sua cegueira. Eles vinham, mas eles eram cegos espiritualmente. Então, Jesus, nessa noite, Jesus quer te abrir os teus olhos, quer abrir os meus olhos espiritual para que a gente possa ver. Que Deus venha tirar toda a cegueira dos meus olhos, dos teus olhos. Igreja, é duro para o homem cego espiritualmente. Igreja, a gente tem ataques espirituais constantemente, porque nós estamos no mundo jaz o maligno. Então, uma hierarquia. Seja que a gente está cansado, está abrindo boca, mas nós temos um Deus que nos liberta, que nos salva, que corta o laço, que quebra as cadeias. Deus abençoe vocês nessa noite. Vocês tenham uma quarta-feira bem. Minhas crianças está que tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês.